7 de maio de 2013. Sem saber se poderá contar com Osvaldo, o São Paulo viajou para Belo Horizonte pela manhã e treinou esta tarde no Estádio Independência. Corinthians curte semana de folga. Jogadores treinam e comissão técnica faz jogo contra os Operários da Arena Itaquera. O Santos treinou esta tarde no CT Rei Pelé, já foi para Santa Catarina. Amanhã o Peixe enfrenta o Joinville pela Copa do Brasil. Tem também uma conversa exclusiva com o meio-campo palmeirense Thiago Real. Fluminense deve contar com o retorno de Fred para o jogo contra o Emelec amanhã em São Januário. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que já está em Belo Horizonte. Amanhã o Tricolor decide com o Atlético Mineiro uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O meio-campo Jadson, um dos destaques do Tricolor, fez uma avaliação da equipe depois da eliminação no Campeonato Paulista e falou da expectativa para o jogo que vai decidir o futuro da equipe neste semestre. Mas para avançar no principal torneio continental de clubes, o São Paulo vai precisar superar o trauma após os últimos tropeços. O clima não anda dos melhores entre os jogadores do Tricolor. Todo mundo está muito triste, né, por ter saído. Eu acho que, mais uma vez, a nossa equipe conseguiu fazer um bom jogo e não conseguimos a vitória. A gente criou algumas oportunidades no jogo e, infelizmente, nas penalidades a gente não conseguimos passar. O sentimento é de tristeza, mas a gente tem que erguer a cabeça que só com as vitórias que a gente vai conseguir superar isso daí. O momento é tão delicado que o presidente Juvenal Juvencio apareceu no CT no último treino antes do embarque para Belo Horizonte. Cobrança ou apoio, Jadson? Claro que existe a cobrança, né? Todo mundo espera a vitória. Mas claro que ele sabe também do jogo que nós temos aí pela frente, que é o Atlético Mineiro, que vai ser importante. E ele também, nas horas das críticas, ele também tem que ajudar, né? Então ele veio aqui, com certeza ele está triste, mas ele está apoiando a equipe para conseguir essa vitória. Outra preocupação da equipe são paulina é não perder o apoio de um dos maiores patrimônios do clube, a torcida. A maioria da torcida viu que o time se entregou no jogo do Atlético Mineiro. Nesse jogo do Corinthians também, eu acho que penalidades é também a fatalidade. Então, a torcida está do nosso lado, com certeza, e a gente tem que retribuir isso daí da melhor forma, que é passando o Atlético Mineiro e dando alegria para eles. Tropeço no estadual, desconfiança, cobrança e o fantasma da eliminação. Diante de tudo isso, o elenco são paulino precisa trabalhar focado para que os problemas não se transformem em uma bola de neve. Eu acho que a gente tem que esquecer tudo isso daí, né? Claro que foram os 2 jogos que foi bastante desgastante. A nossa equipe correu muito. No jogo de quinta-feira a gente correu dobrado, né? Jogando com um jogador a menos. Nesse jogo do Corinthians também é um jogo muito duro. Então, mas a gente tem que esquecer todo o cansaço, todas as coisas ruins que podem prejudicar a nossa equipe e levar para o lado positivo para a gente conseguir essa vitória, né? Então, a gente tem que correr dobrado, dar o nosso melhor e ir bem concentrado para essa partida. E o meia Jadson já tem na ponta da língua a principal preocupação do São Paulo para o confronto desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma jogada muito forte, que é a jogada aérea, né? Tem jogadores ali, o Hever, que é um cara que faz muitos gols de cabeça, e eles têm essa jogada ensaiada. E o Independência é um campo muito apertado, que facilita essas jogadas aéreas aí, com o Ronaldinho batendo, né? Que ele bate muito bem na bola. Acho que esse é o ponto forte aí do Atlético Mineiro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não tem muito o que falar. Nem tampouco o que lamentar. Perdeu para o Corinthians, paciência. Perdeu a primeira para o Atlético Mineiro, também paciência. No Campeonato Paulista, o São Paulo não tem mais o que fazer. Em contrapartida, contra o Atlético Mineiro na Libertadores, tem 90 minutos para tentar fazer 2-0 ou, na pior das hipóteses, fazer 2-1
e levar a decisão para os pênaltis. Lembrando que se o São Paulo fizer 3 gols, a partir de 3 gols, vale a vitória por 1 gol de diferença. 3-2, 4-3, 5-4, quer dizer, um placar como a partir de 3... 6-5. Dá São Paulo, o São Paulo se classifica. 7-6. Aí a pergunta é difícil? É muito difícil. A gente vai falar mais sobre isso no Gazeta Esportiva. O Atlético Mineiro tem 32 partidas de invencibilidade no Estádio Independência. São dados. Agora, o São Paulo ainda tem a possibilidade. De repente, consegue um gol no começo da partida e aí a história pode começar a mudar. Se o São Paulo, de repente, conseguir organizar uma blitz, como fez no Morumbi, na quarta-feira passada, quando fez um gol com menos de 10 minutos e criou outras 2, 3 oportunidades de marcar, se conseguir fazer essa blitz, o São Paulo pode até voltar de lá classificado. Quer dizer, não é nenhum absurdo você imaginar a classificação são paulina. Depende dele, de uma noite feliz e de jogar com dedicação, com empenho e, acima de tudo, com fé. Se acreditar que dá para vencer, de repente pode surpreender. Chico, boa noite. Boa noite, meu caro Celso. Boa noite, minha cara Michele. Boa noite. E eu vou dizer uma coisa para você. O São Paulo está numa fase que, se chover hoje, Gisele Bündchen, cai na cabeça de todo mundo aquele marido dela que foi jogador de futebol americano. Oba, o Tom Brady. Como é que é o nome Podia dele? ser na minha cabeça, Tom Brady. Mas eu não sei se você torce para o São Paulo, você não fala para quem torce, Não, né? Então eu estou falando, mas São Paulo que o está marido dela tão é bonito, azarado. o marido dela é bonito. Mas cai aquele baita daquele homem na cabeça do cara, porque não podia cair, né? Aquela menininha bonita, elegante, né? A maior manequim, né? Isso, do mundo. Do mundo, né? Mais bem paga e tal. Por que está dando tanto azar o São Paulo assim? Eu estava fazendo uma lista aqui de jeito... Olha que... Vejam vocês, olha. O Luiz Fabiano foi 4 jogos suspenso pela Conmebol. Isso não acontecia há muito tempo. Acho que a Conmebol nunca deu tanta suspensão para um cara como deu para o Luiz Fabiano. Aí, o que aconteceu? Foi pegar o Corinthians. Melhor que o Corinthians, esmagando o Corinthians, o que aconteceu? O Oswaldo cai de lado e machuca o ossinho da bacia. Aí sai o Oswaldo, entrou o Douglas, acabou o São Paulo. São Paulo não deu mais nenhum chute em gol. Aí, o que acontece? Está tudo caminhando para as penalidades. O que faz o Ney Franco? Chama 2 caras para colocar na lateral para substituírem. Com certeza um deles era o Ganso, que não sabe bater pênalti, né? E aí o que acontece? Acaba o jogo, o juiz não dá 1 minuto de acréscimo. Então aí vão para os pênaltis. Quem perde pênalti? O Ganso, que com certeza não ia bater, e o Luiz Fabiano, que aqui entre nós está mal das pernas e das canelas faz tempo, né? Então, o que acontece? São Paulo, o maior adversário de São Paulo, Celso, é ele mesmo. Essa que é a grande verdade. Porque ultimamente tem dado tudo errado para o São Paulo. Tudo errado para o São Paulo, tudo. Eu não sei por que vai dar certo amanhã lá na Arena do Galo. Eu não sei por quê. É difícil mesmo. E eu acho que o São Paulo, esse ano aqui, já era. Tem que pensar numa renovação um pouco maior, um pouco mais profunda. Mas, enfim, futebol é futebol, né? O Japão ganhou da seleção brasileira na Olimpíada, né? Então não se pode falar mais nada. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre esse jogaço de amanhã em Minas Gerais. Quem se classifica para as quartas de final da Copa Libertadores 2013? O São Paulo ou o Galo? Acesse e vote o resultado no final do programa de amanhã. E aí? A lógica aponta Atlético Mineiro. Chico? Eu acho que o São Paulo ganha, mas não leva. Tipo assim, 1-0, 2-1, né? Tipo assim. Não, 2-1 não pode ser porque é pênalti, né? É só acima pode ganhar de 3. por 2-1 e perder nos pênaltis. 3 gols, acima de 3 gols. Pode ser. Eu acho que o São Paulo ganha, sim, 1-0 suado, ou 2-2, uma coisa assim. Vai fazer um papel bonito. São Paulo não vai se entregar de mão beijada. Tomara que não, né? Que é o mínimo que a gente espera desse time. Tradicionalmente, terça-feira é dia de campeonato holandês aqui no Gazeta Esportiva, mas ontem a gente já falou do Ajax campeão. Hoje nós vamos um pouco mais para o Oriente, na Turquia, onde o galáctico Galatasaray também levantou o caneco neste final de semana. Se na Itália a Juventus já abocanhou o título e na Holanda o Ajax não deu chance para ninguém, na Turquia o Galatasaray também confirmou o caneco da temporada.
Contra o Sivasspor, Inan começou os trabalhos nessa bela cobrança de falta. 1-0 Gala. Já no segundo tempo, Yilmaz recebeu na frente e soltou o pé para ampliar o marcador. Aí o Inan, aquele do gol de falta, dominou na intermediária, chapelou o zagueirão e fez o chamado golaço. Linda jogada e arremate perfeito. 3-0. Num lance parecido com o segundo gol, novamente Yilmaz fez o quarto, agora com categoria. A 10 minutos do final, Bekmesi descontou para o Sivasspor com essa paulada de fora da área. E ainda teve tempo de Oscar fazer o dele, mas parou por aí. 4-2 Galatasaray, campeão turco da temporada. Ô Michele, você sabe que eu achei engraçado esse negócio de Galatasaray, que tem uma novela aí que está passando na Rede Globo, que é sobre tráfico de mulheres e internacional e tal. E tem um cara que mora numa caverna, né? Que é o gostosão da novela. É o Ziya. Como é que é? Ziya. Que tem 2 mulheres. Que tem 2 mulheres, né? E, aliás, 2 mulheres, uma mais bonita que a outra. Uma é a Cléo Pires, a outra é a mulher do Jairzinho lá, que eu sempre esqueço o nome. Tânia Calil. Como é que é? Tânia Calil. Tânia Calil. As duas disputam esse cara que, na minha opinião, é o cara mais feio que tem na televisão brasileira. Mas, enfim... É um charme. A Michele se derrete aqui, acha que o cara é lindo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ele tem um filhozinho pequenininho que bate um bolão. O moleque joga bola pra caramba. É o Ecrã. O tio, como é que é o nome do cara? Ecrã. Você assiste a novela, hein? Aí ele subiu, ele chegou em casa de cavalo e tava lá o tal do Ecrã, matando a bola no peito, jogando, chutando no gol e tal. E o Ecrã tá meio, né, de birra com o pai. Então ele desceu do cavalo e falou assim, ô Ecrã, que legal! Bacana, desse jeito você vai jogar no Galatasaray no lugar do Alex. Eu morri de rir, eu achei engraçado, né? Porque você vê que gozado, né? Até quem escreve a novela tem esse cuidado de ver qual é o país que tem mais torcida na Turquia, né? E tudo mais. Eu achei muito bacana, parabéns pro cara que fez o roteiro. Hoje eu nem sei mais quem faz o roteiro, né? É a equipe de 50 caras que escreve, então, mas o cuidado de colocar na boca do personagem um dito certo, né? Porque o dia que o Alex sair do Galatasaray, quero ver o que vai acontecer com o Galatasaray. A autora é a Glória Pérez, né? Mas foi mesmo bacana. 2 partidas, Chico, acontecem essa noite pela Copa do Brasil. São Bernardo recebe o Criciúma. Em Belo Horizonte jogam América Mineiro e Avaí. Amanhã tem mais 7 jogos e na quinta 2. Confira a rodada desta semana. Logo mais, às 7h30 da noite, o São Bernardo enfrenta o Criciúma. Um pouco mais tarde, às 9h50, o América Mineiro pega o Avaí. Amanhã, o Arapongas do Paraná recebe o Figueirense às 7h30 da noite. Um pouco depois, às 8h30, jogam Confiança do Sergipe e Fortaleza. Às 10 da noite, tem Naviraense do Mato Grosso do Sul e Paysandu. No mesmo horário, o Luverdense do Mato Grosso encara o Bahia. Em duelo nordestino, o ABC de Natal mede forças com o Sport Recife, enquanto o Santos vai ao sul do país enfrentar o Joinville. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, o América de Natal tem pela frente o Atlético Paranaense. No confronto paulista, às 10:10, o Bragantino joga contra a Ponte Preta. E amanhã, já pela partida de volta da segunda fase, o Ceará pega o Asa de Arapiraca. Primeiro jogo, 3-0 para os alagoanos. Mais um funcionário de cargo alto foi afastado pela FIFA por envolvimento em casos de corrupção. O ex-secretário-geral da CONCACAF, Federação de Futebol das Américas Central, do Norte e Caribe, Chuck Blazer, foi afastado hoje pelo Comitê de Ética porque, segundo a entidade, ele violou em vários aspectos o Código de Ética. Entre as acusações estavam o recebimento de 17 milhões de dólares em comissões, além do aluguel sem razão de apartamentos em Nova York e a tentativa de comprar uma propriedade nas Bahamas com dinheiro do futebol. Olha a cara dele. Coincidentemente, Blazer, que também era membro do Comitê Executivo da FIFA, deixaria o cargo no próximo dia 30. Será que vai acontecer alguma coisa? As acusações são de má gestão. Pessoas, aliás, falando em má gestão... Tem que devolver o dinheiro. Se isso fosse feito também aqui no Brasil, com o dinheiro público, que é o meu imposto, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro,
é o dinheiro da Michele, é o dinheiro de quem está nos acompanhando aqui. E olha que imposto alto. Quando você vê depois lá o que você gastou de imposto, você fica surpreso. E o que você recebe em troca, então, nem se fala. Aí quando você vê esse dinheiro sendo mal gerido, isso te dá uma revolta enorme. Aí no caso é dinheiro do futebol, é dinheiro das confederações, é dinheiro teoricamente privado, mas que também é passível de punição, pelo menos na entidade, né? Quer dizer, punição para inglês ver. Vai ser afastado, assim como foi afastado o João Avelange, assim como saiu o Ricardo Teixeira, teve dinheiro recebido por fora, propina, blá, 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 não vai ser devolvido, não vai acontecer absolutamente nada, apenas dar uma limpada na área. Porque no fundo, tá todo mundo ali, ó, junto. Olha, e para completar essa notícia, imagine vocês que domingo, eu até no Mesa Redonda, você não estava, Michele, eu acabei falando, estourou perto do Maracanã uma galeria de água. Mas uma galeria de água que inundou toda aquela região do Maracanã. Aí os caras fizeram um levantamento de quanto vai ficar o conserto. Adivinha quanto vai ficar o... Já passou a obra do Maracanã, já passou de quase R$1.200.000. Quanto vai ficar o conserto das galerias para não ter mais aquilo lá? Dá um chutinho mais ou menos. Uns 10 milhões. 500 milhões de reais. Nossa Senhora. É brincadeira. É gozação, bicho, é gozação. 500 milhões de reais para... Pô, então eles vão refazer tudo ali, né? O que os caras vão gastar? 500 milhões de reais, gente. E muito dinheiro para consertar uma galeria que estourou, pô. Eu tenho amigos meus que são engenheiros, que fizeram aí o esgoto da Zona Leste inteira. Pô, não se gasta tudo isso, não se gastou tudo isso na Zona Leste inteira. Mas os caras vão gastar, aí não dá, né? Esse barbudinho aí é trombadinha perto dos caras daqui, pelo amor de Deus. Já que você falou de Copa do Mundo, e o Ministério Público de Minas Gerais está pedindo a interdição também do Mineirão, enquanto não resolverem os problemas de acessibilidade, todos os problemas que o Mineirão apresentou até aqui, o estádio vai ser vetado para qualquer tipo de evento. Só lembrando que estourou uma rede de esgoto no show do Paul McCartney. Foi uma sujeirada. Limparam, na verdade, mas um cheiro nada agradável, porque estava tudo enlameado. Para não falar outra coisa. Com o quê, né? Ali na verdade, Triste. E o Paul McCartney fez o show até o fim. Olha o que é profissionalismo, que se eu fosse ele, largava tudo, arrumava uma máscara de oxigênio e área. Vou para Londres, meu filho. Terça-feira todo mundo já sabe, né? Dia da nossa série Figurinhas da Copa das Confederações. O personagem da vez vem da Itália, é um veterano jogador já bastante conhecido, tanto do público europeu quanto dos brasileiros que acompanham o futebol mundial. Ele não é um homem-gol, mas a principal virtude de Andrea Pirlo é deixar os companheiros em condições de balançar as redes. Andrea Pirlo é um ídolo da seleção italiana, considerado por muitos o melhor meio-campista que a Azzurra já produziu. Dono de uma movimentação singular em campo, além de passes precisos e arremates certeiros, ele é chamado no país da bota de El Arquiteto, em português o arquiteto, em referência à quantidade de assistências criadas. O começo da carreira foi no Brescia, clube da cidade natal de Pirlo. Em 98 chegou à Internazionale de Milão, mas sem fazer muito sucesso foi emprestado ao Redina e depois ao próprio Brescia. Porém, em 2001, aterrissou no Milan, onde construiu uma história repleta de títulos. 2 Ligas dos Campeões da Europa. A primeira na temporada 2002-2003 e a segunda no campeonato que terminou em 2007. Mesmo ano que o clube rossoneri conquistou o Mundial de Clubes no Japão. No âmbito nacional, foi campeão italiano 2 vezes e também venceu uma Copa da Itália. Mas o principal título da carreira de Pirlo foi a Copa do Mundo de 2006. Convocado como jogador do Milan, ele foi um dos líderes do tetracampeonato mundial da Azzurra e marcou um gol contra a Gana, no primeiro jogo do time no campeonato. Na Copa seguinte, a Itália foi um fiasco.
sendo eliminada na primeira fase. Pirlo participou apenas de 34 minutos no jogo contra a Eslováquia e em 2011, diante do término do contrato com o Milan, ele assinou com a Juventus, onde reencontrou o bom futebol de outrora. Na Vecchia Signora, ele ajudou bastante o clube de Turim a ser campeão italiano invicto na temporada 2011 e 2012, com 3 gols e 13 assistências. Um desempenho como esse o levou ao time titular da Azzurra na última Eurocopa, onde jogou todos os 6 jogos na seleção italiana e marcou um gol no empate contra a Croácia. No último final de semana, aos 33 anos, o meia ganhou o bicampeonato italiano com a Juventus, após a vitória por 1-0 sobre o Palermo. Com um currículo como esse, Pirlo é uma figurinha carimbada da Copa das Confederações. Eu não tô aguentando, Chico, porque um carimbo para não deixar dúvida. Quase caí da cadeira aqui. E a Michelle quase teve um filho aqui agora do lado também. Foi o carimbo do Vicente, né? Não, isso não é um carimbo, isso é uma bomba atômica, é um atentado terrorista. Pra vocês terem uma ideia, o Vicente é o nosso querido Montanha. O cara chama até apelido de Montanha porque é pequenininho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse tal de Pirlo bate muito bem falta, gente, olha aí. Essa aí o goleiro foi meio mão de alface, mas é que não tem jeito, ele dá um efeito na bola. Ele é um dos maiores batedores de falta, ele, o Marcos Assunção, o Alex, né? Que acabei de falar do Alex do Fenerbahçe, bate muito bem falta também. E eu fico pensando assim, hoje, no Brasil, quais são os bons batedores de falta, né? Pô, no Corinthians não tem nenhum que bata falta, o Celso. Pô, agora o Paulinho se meteu a bater falta, não acertou uma até agora. Então, aí você fica pensando, pô, caramba, falta é uma bola parada, é crucial, né? Para qualquer equipe. E o Pirlo, sem dúvida nenhuma, um dos maiores batedores de faltas do mundo de todos os tempos. Nesta segunda-feira, uma corrida inusitada chamou a atenção em um parque nos arredores de Londres. 27 mascotes de clubes ingleses de diversas modalidades e de empresas do país participaram de mais uma edição da corrida de mascotes disputada desde 99, que o Celso já participou aí. A brincadeira ficou tão séria que uma das equipes chamou um campeão mundial de revezamento para vestir a fantasia e representar o time. O favorito para a prova de 200 metros era a abelha Mr. Bumble, que foi justamente representante do Barnet, que o Celso já usou também essa fantasia e que nessa temporada foi rebaixado para a 4ª divisão do futebol inglês. Mas não deu para ele, que ficou em segundo lugar nesse ano. O vencedor foi o operário Barry Barrett, mascote de uma empresa de segurança no trabalho. Ele comemorou a vitória no melhor estilo Usain Bolt, vocês viram aí. Chico, já imaginou se os times brasileiros entram nessa onda? Divertido, hein? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Depois eu falo para vocês que os ingleses tomam todas e depois e resolve fazer uma brincadeira, vocês tiram o sarro da minha cara. Mas para quem for para lá, os caras tomam todas, bicho. Para inventar um treco desse, só o cara podia estar muito doido para inventar um negócio desse. Já pensou se o mascote da empresa... Caiu ali, ó. Não caiu. Já pensou se o mascote da empresa é uma minhoca? Como é que o cara vai correr sendo uma minhoca, né? Sei lá, quem tá todo mundo também... Um aí tem um viadinho ali, um alce. Tem um alce. Tem um Bambi ali atrás, ó, tem um coelhinho ali, ó. Tem uma o Mário Bros tá ganhando ali na frente. O Mário Bros ali. Quer dizer, é brincadeira. Ele só pode vir da cabeça dos ingleses que quando não tem nada que fazer... o Celso é aquele azulzinho que caiu ali. Que caiu, é verdade. E quem tá atrás é um... E aquele que caiu. Bruninho tá atrás. Na verdade, só faltou, sabe quem aí? Olha pra cá, a galinha pintadinha. Sabe a galinha pintadinha? O meu neto adora essa galinha pintadinha. A galinha pintadinha. Só faltou a galinha pintadinha. Estaremos juntos, Thiago Oliveira. E olha, recadinhos agora. Um beijo para o Jorge Assis, nosso telespectador lá de Barra de Guabiraba, em Pernambuco. Ele é corintiano e não perde um Gazeta Esportiva. Um abraço também para a galera de Jaú que nos assiste. No Twitter, nosso endereço é @Gazeta Esportiva. No YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/AgazetaEsportiva-TV. Não deixe de votar na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net também. Quer falar, Celso? Queria mandar um abraço para Mujimirim, que me recebeu com muito carinho no último sábado, especialmente o Ricardo, que trabalha. Tem vários Ricardos em Mogi. Ricardo, assessor de imprensa, Ricardo trabalha ali na administrativo. Foi muito bacana trabalhar lá. Uma pena que o Mujimirim não avançou e uma pena também que esse time está sendo desfeito.
Mas quem sabe aí não dá liga também na terceira divisão e o Mojimirim volta à Série B, onde reinou por muitos anos na fase áurea, não subiu por detalhes, mas ainda há esperança. Eu quero mandar um abraço também para o meu querido doutor Hussein Yakitini, do HCOR. Oh, esse homem é um santo, que ele me aguenta. Quando eu entro em crise é uma grandeza. Mas tudo bem, muito obrigado, grande abraço, grande beijo no seu coração. O senhor realmente é nota 1000. Ô Celso, o Roberto Nini fala aqui, Ricine, aqui ele fala que avisa o Celso que o italiano jogou 34 minutos contra a Eslovênia e não Eslováquia. Então, beleza, tá feita a coisa. Então é isso. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. O Celso hoje não quer discutir, né? não quer mandar o cara tomar banho. Daqui a pouco, os preparativos de Galo e São Paulo para a Libertadores, uma conversa exclusiva com o meia Thiago Real do Palmeiras, o amistoso entre comissão técnica do Corinthians e operários do estádio e mais um caso de doping no Fluminense. A gente já volta. Estava errada a informação. Antes de você falar de Libertadores, qual é o nome do telespectador? O Roberto Nini aqui. Roberto Nini. Nini. Enfim, tá errado. Estava certo. Você tá errado, não Celso. Foi realmente Itália e Eslováquia, 3-2. E a Eslovênia sequer estava no mesmo grupo da Itália. Nem me mande mais Twitter que eu fiquei irritada com você. Não dou mais suas informações. Quando eu chamo o cara de Zé Mané, vocês acham ruim que eu sou mal educado. Brincadeira, meu. Fala uma coisa errada aqui. Copa Libertadores, além de Galo e São Paulo, amanhã tem mais um time brasileiro em campo. O Fluminense enfrenta o Emelec no Rio e precisa da vitória para avançar. Ninguém esconde por lá que a prioridade em 2013 é a disputa da Libertadores. O que pode atrapalhar é mais um caso de doping na equipe. Acompanhe. Abel Braga, Fred e companhia se apoiam naquele famoso discurso da mudança de chip. Até porque o Campeonato Carioca já passou, o título não veio. Ou seja, agora é Libertadores. Todo mundo sabia desde o começo do ano que a prioridade sempre foi a Libertadores. Tentamos o Carioca, mas agora o objetivo máximo tá para quarta-feira e unir forças para tentar classificar. Mesmo com a derrota no jogo de ida contra o Emelec, o Fluminense nem pensa em tirar a chamada férias forçadas. Caso seja eliminado da Libertadores, a equipe só voltaria a jogar na estreia do Brasileirão no dia 25 deste mês. A gente nem pensa em ficar aí 2, 3 semanas sem jogos. Não passa na cabeça de ninguém. Todo mundo já está pensando em classificar, ganhar o jogo de qualquer jeito. A gente não sabe como vai ganhar, mas a gente vai classificar de qualquer jeito. Então, essas 2 semanas a gente não, se Deus quiser, a gente não vai precisar não, até o Campeonato Brasileiro. E para ajudar na busca dessa classificação, Fred vive a expectativa de ser relacionado para o jogo de amanhã. Um reforço e tanto para o duelo em São Januário. O Fred representa muita coisa para a gente, porque é o capitão do time, é um cara que chama a responsabilidade, é um que dentro de campo é um líder. Tomara que quarta-feira ele esteja um pouco melhor, porque o Fred, mesmo 50%, é um cara que pode ser decisivo na quarta. Se Fred ou mesmo Thiago Neves serão titulares, apenas o técnico Abel Braga pode dizer: esteja quem estiver em campo, o meia tricolor está certo que esse é o momento do Fluminense mostrar que pode vencer essa competição. Acho que esse é o momento. O torcedor está com a gente, então o torcedor, a gente vai precisar deles para quarta-feira, porque como é a nossa competição, também é a deles. Então, se eles não forem quarta-feira nos apoiar, não vai adiantar nada. Então, a torcida vá lá no estádio, porque essa competição vale muito para a gente, vai valer muito para o Fluminense também. Então, que eles possam nos ajudar e a gente classifique e quem sabe seja campeão mais para frente. E depois da péssima notícia de Deco ser flagrado no exame antidoping, agora foi a vez do atacante Michael ser pego com substâncias proibidas no organismo. O atleta aguarda o resultado da contraprova para saber se será suspenso pelo TJD Carioca. E agora à tarde, o vice de futebol do clube, Sandro Lima, e o diretor executivo Rodrigo Caetano concederam uma entrevista coletiva nas Laranjeiras e confirmaram que a substância encontrada no exame de Michael foi cocaína. Eles disseram que conversaram com o atleta, que confirmou ter utilizado a droga. Por isso, o clube descartou fazer o exame de contraprova e encaminhou o caso para os departamentos médico e jurídico.
Caetano e Lima fizeram questão de reforçar que o Fluminense dará total apoio ao jovem jogador de apenas 20 anos. Eles afirmaram que confiam na recuperação dele. Na semana passada, o Michael foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20. Triste esse caso, não, Celso e Chico? Mas no caso já é o segundo caso de doping, um foi o Deco, agora o Michael, que tem apenas 20 anos. Acho que o Fluminense está certíssimo. Uma coisa, e a minha maneira de ver, uma coisa é quando o atleta usa o doping com o objetivo de trapacear, de levar vantagem sobre o outro atleta. No caso do Michael, de 20 anos, é o uso de cocaína, muito provavelmente um vício, uma droga social e que requer tratamento. Então o Fluminense está certíssimo, vai tentar recuperar o jovem de 20 anos. De repente, submetê-lo a um tratamento para que ele possa se livrar desse vício, né, se é que já se configura um vício, para poder atuar pelo Fluminense de maneira saudável, limpo. Agora você vê que isso não pode esconder a difícil missão que o Fluminense vai ter para conseguir passar para a próxima fase da Libertadores. Está todo mundo dizendo aí que o Boca vai engrossar para o Corinthians. Sem dúvida nenhuma vai. Mas que esse tal de Emelec vai dar trabalho para o Fluminense também vai, viu, Celso? Não é o jogo tranquilo, não, para se ganhar. Mesmo porque o Fluminense tem caído muito de produção. Aliás, o Fluminense, que no ano passado foi brilhante, o Corinthians, que também foi brilhante, os dois clubes, curiosamente, esse ano aqui, ainda não conseguiram render o que rendiam. Né? Exatamente por quê? Porque o esforço do ano passado foi enorme, né? Foi sobre-humano, né? Principalmente do Corinthians. Então, vamos ver o que vai dar esse jogo contra o Emelec. Voltamos a falar do São Paulo. O tricolor viajou na manhã desta terça-feira e agora à tarde Ney Franco comandou um treino fechado para a imprensa no estádio Independência. O atacante Osvaldo, que deixou o jogo contra o Corinthians com uma contusão no quadril, segue como dúvida para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. O técnico não confirmou a escalação, mas a equipe deve ser a mesma que foi eliminada pelo Corinthians no jogo do último domingo pelo Campeonato Paulista. O São Paulo vai precisar reverter o placar do primeiro jogo na derrota de 2-1 para o Galo, se quiser seguir na Libertadores. Olha, Celso, o que me espanta nesse São Paulo, que apesar de todos os azares do mundo, de ser desclassificado, perder do Galo, ou ser eliminado no Corinthians nos pênaltis, as críticas que o Rogério Ceni acabou levando, por causa de ter se adiantado no pênalti e tal, a serenidade do Ney Franco. O Ney Franco não perde a serenidade. Não. Gente do céu, esse cara deve ser... Bom, ele esteve aqui na mesa redonda outro dia, mas eu pus a mão nele, abracei, cumprimentei, ele não é de gelo, mas ele parece um homem de gelo. É o Iceman. Não é possível. Tá certo? Iceman? É. Então, Iceman é o homem de gelo. O cara, ele mas ele não se abala com nada. Está caindo o mundo e ele está ali, não, mas vamos ver, o São Paulo a chance, as nossas possibilidades são... E gozado, que ele pessoalmente é assim também. Ele não é aquele cara desesperado, sabe? Aconteceu, está pegando fogo ali, calma, meus filhos, os bombeiros vão chegar. É aquele cara que sabe o que está fazendo. Então, esse é um trunfo na mão do São Paulino também. É uma postura que lembra até um pouco o Tite. Eu lembro que já vi... Não, o Tite é mais bravinho. Ele não, lembra, mas sabe quem ele lembra? Assim, para valer, no jeito de ser, Parreira. O Parreira é assim, tranquilão. O mundo está acabando e o Parreira está sentado, pensando que vai fazer. Isso é o comandante sereno, né? Mas ele é muito jovem para ser assim. Não, acho que é o correto, Chico. Não tem. Ele é muito jovem. O comandante ele tem que passar tranquilidade. Se ele não tiver tranquilidade, como é que vai agir os seus comandados? Quer dizer, então o Ney Franco é uma característica que eu aprecio muito. Assim como diz, eu já vi ex-jogador de futebol, fala muito, falando até de uma maneira pejorativa, conversa demais, mas muitas vezes é justamente conversando que você consegue solucionar os problemas. O São Paulo tem que vencer por 2 gols de diferença, não tem? Não adianta ficar esbravejando, fazendo cena. Tem que trabalhar e colocar na cabeça que esses jogadores podem conseguir essa diferença. É a única coisa que resta. Numa dessa, dá certo. O Atlético Mineiro, mais uma vez, vai apostar na invencibilidade de 32 partidas lá no Estádio Independência e promete partir para cima do tricolor. E um jogador em especial tem motivos de sobra para comemorar. Além da boa fase do Galo, também uma superação profissional. O Hever é a personificação daquele ditado, nada como um dia após o outro. Quando chegou ao Galo em 2010, ele acumulava problemas, mas hoje a história é diferente. Foram 2 anos
de sofrimento, uma incerteza não só dos jogadores, e sim dos torcedores também para conosco. Então, as coisas mudaram, como dizem, né, da água para o vinho. A confirmação da boa fase de Hever e do Atlético dependem muito de um título de expressão. Para isso acontecer, basta passar pelo São Paulo nesta quarta-feira e continuar a caminhada rumo ao título da Libertadores. A vantagem é boa, mas... Quem está pensando na vantagem são os torcedores. Nós não vemos essa vantagem como um ponto positivo, muito pelo contrário, é onde nós temos que ter mais atenção ainda para que a equipe do São Paulo não possa nos surpreender, já que é uma equipe muito qualificada. E ainda falando dos zagueiros do Galo, Leonardo Silva sofreu uma fratura na mão direita na partida contra o Tombense no último final de semana pelo Campeonato Mineiro e está praticamente descartado para a decisão contra o São Paulo. Vamos dizer que a situação dele é um pouco difícil, a participação, mas não impossível, né? Existe uma possibilidade ainda, vamos aguardar nas próximas horas e ver o que ele consegue em relação a participar, devido à dor ou não. Outro desfalque para o jogo de amanhã poderia ser o atacante Bernard, ele que saiu do mesmo jogo contra o Tombense com dores no ombro. Mas o próprio jogador fez questão de garantir presença na partida e aproveitou para desabafar. Não, estou me sentindo bem, tranquilo, já recuperado. Foi só um momento ali que eu senti a dor, mas já estou bem já. Pronto para jogar novamente. Eu vi na imprensa aí falando que eu estou deixando de partir para cima ou de fazer algumas jogadas por receio no ombro, mas tanta baboseira que falam, mas eu estou tranquilo em relação a isso. Este é o Galo de hoje em dia, apostando nos jovens talentos para beliscar títulos expressivos e se espelhando nos experientes para que os erros do passado não voltem a acontecer. Eu, diferentemente do Chico, o Chico falou assim, o principal adversário do São Paulo é ele mesmo. Eu discordo, acho até que pode ter as dificuldades que têm ocorrido no ano, contusão e N coisas, mas o Atlético Mineiro é um dos adversários, quer dizer, é o adversário mais difícil que alguém poderia cruzar nessa Libertadores América. É o time de melhor campanha, vive um momento de muita felicidade, o Ronaldinho Gaúcho em grande fase, o Bernard, que é um belíssimo jogador, o Diego Tardelli, tem um conjunto muito bem montado, sem falar na invencibilidade de 32 jogos no Estádio Independência em Belo Horizonte. Não é obra do acaso, é um trabalho que vem sendo feito já a longo prazo, o Cuca conseguiu acertar esse time, que não significa que o Atlético seja invencível, não é. Pode, assim como o São Paulo deu uma blitz aqui no Morumbi, ele pode tentar dar essa blitz lá no Independência. Só que é muito difícil bater esse time. É favorito contra o São Paulo, Chico, não só favorito contra o São Paulo, como contra qualquer outro time nessa Libertadores América. E, indiscutivelmente, é o maior favorito para a conquista desse título. Olha, eu vou discordar de você, sabe, Celso? Porque é o seguinte, eu me lembro muito bem que quando o Corinthians tinha aquele timão do Rincon, do Vampeta... Parou num Palmeiras que era limitado. Parou num Palmeiras que era limitadíssimo, né? Comparado com o Corinthians daquela época, que era uma verdadeira seleção brasileira. Talvez o melhor Corinthians de todos os tempos. De muitos tempos. Não dá nem para comparar aquele time com o de hoje. É verdade. Mas o de hoje é um time que, se pegar o Atlético lá no Atlético, lá na casa do Atlético, é capaz de ganhar lá. Esse Corinthians aqui é um Corinthians chato, é um Corinthians metódico, é um Corinthians marcador, é um Corinthians briguento, é um Corinthians competitivo, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Quer dizer, é complicado. Nem sempre o melhor time ganha e leva a Libertadores, viu? Por isso que eu acho que o palmeirense tem que ter alguma esperança, viu, Michele? É isso mesmo, Chico. O Palmeiras, apesar da tranquilidade da semana livre de compromissos, o Verdão mantém a atenção no Tijuana, adversário da próxima terça-feira. O meia Thiago Real, que conquistou a titularidade nas últimas partidas, conversou com exclusividade com o repórter Alexandre Silvestre. Nesse momento sobrou para o Palmeiras a Libertadores da América, o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista. Período só de treinamentos, como é que vocês estão encarando isso para enfrentar o Tijuana na terça que vem aqui no Pacaembu? Importante, né? Principalmente pela preparação, dá tempo de trabalhar fisicamente, algo que a gente não estava tendo tempo, era mais uma questão de recuperação, porque a gente estava tendo jogo meio de semana e final de semana. Então agora com um período um pouquinho maior de descanso, dá para recuperar, trabalhar todos os pontos fundamentais aí para que na terça-feira a gente chegue muito bem preparado.
Você imaginava chegar nessa situação à frente, numa condição melhor até do que Corinthians e São Paulo na Libertadores da América? Porque o Corinthians tem que ganhar do Boca em casa de 2-0. O São Paulo ganha do Atlético de 2-0 fora. E vocês, com um simples 1-0 em casa contra o Tijuana, avançam. Eu já vi muita coisa no futebol, né? Eu acho que isso pode ser até uma pegadinha, né? A gente não pode entrar nisso e relaxar. Pelo contrário, temos que estar super atento, porque ao mesmo tempo que você precisa de uma vitória simples, eles precisam de um empate com gols. Então temos que estar muito atento nisso, não podemos relaxar. Goleiro Bruno, será que aprendeu novos movimentos assistindo a partida entre São Paulo e Corinthians, a adiantada do Rogério Ceni? O Rogério ali, né? Ele quase deu um carrinho no Pato. Ali quis tumultuar um pouquinho ali, mas usou a experiência, né? Avançou, não valeu, não valeu. Rogério avançou bem. É claro que ali no momento, o momento decisivo era o último pênalti, ele quis aproveitar, né, defender o pênalti, aí são visões diferentes, cada um tem uma opinião, né? 0-0 com os mexicanos leva a decisão para pênaltis. Vocês estão treinando bastante? Então vamos trabalhar essa semana mais ainda, bate? Né? Eu bato sim. Vamos trabalhar para que não aconteça, mas... Coração também não bater tão forte, fala a verdade. Aquela caminhada do círculo central até a marca penal para bater o pênalti num jogo decisivo, a perna balança. Passa muita coisa na cabeça do jogador, né? Mas vamos trabalhar para que a gente não precise de pênalti, para que a gente possa aí passar no tempo normal, mas claro, aconteça, a gente vai estar muito bem preparado. Meus amigos, quando a gente fala que essa Libertadores é um campeonato esquisito, é mesmo. Que você vê bem ainda, o Grêmio e Fluminense não estão confirmados e garantidos ainda na próxima fase. Nenhum dos dois. E são dois grandes times. Agora você pega, em 2004, está perguntando aqui para o Celso, quem foi campeão? Foi quem? O 11 Caldas. E em cima do Boca Juniors, na decisão de pênalti. Quer dizer, como é que você podia imaginar o 11 Caldas campeão da Libertadores? Então, eu acho que esse torneio é um torneio esquisito, mata-mata, vai muito do momento, do instante, do clima, do jogo, do tempo, de como o cara acordou com a cabeça virada para baixo, para cima. Sabe como é que é? Se dormiu coberto ou descoberto, sabe como é que é aquele negócio? É complicado. Libertadores não é assim, não é matemática, não. Então, eu acho que está certo o Thiago Real. O Palmeiras tem chance sim de passar, mas tem que jogar sério. De folga na Libertadores, o Corinthians tem a semana livre para treinar e se preparar para a primeira partida contra o Santos pela final do Paulistão. Libertadores, só na semana que vem. Hoje, um time formado por integrantes da comissão técnica, inclusive com o Tite em campo, fez um amistoso contra Operários do Itaquerão. Veja quem ganhou e quem perdeu na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Depois do trabalho, com bola, para quem não jogou os 90 minutos da partida que eliminou o São Paulo do Paulistão, mas Cássio, esse esteve em campo o tempo todo, bola para relaxar. Um time diferente. Ele, Sidorf, campeão carioca na comissão técnica. Que nada. São eletricistas, pedreiros, engenheiros, operários da Arena Corinthians, o estádio que vai abrir a Copa do Mundo de 2014 contra a comissão técnica do Corinthians. Com Tite, ele mesmo, o treinador em campo, como jogador. Aí é integração, técnico que joga, participa até do lance de gol. Não foi um dia só de lazer, teve também trabalho no Corinthians, mas aquele trabalho que os olhos de quem acompanha o dia a dia muitas vezes não veem. Está no departamento médico, com Chicão e também Renato Augusto. Dois jogadores que dificilmente vão disputar a final do Campeonato Paulista. Interna-se então dia 19 na Vila Belmiro. Chicão, quem sabe, mas o Renato Augusto certamente, doutor? Boa tarde, amigos da TV Gazeta. A gente está com esses dois atletas no departamento médico, realmente. O Renato está numa fase de recuperação, uma fase de fortalecimento, mas ainda não iniciou a preparação física propriamente dita, e como ele perdeu aí mais de um mês em tratamento, a gente acha pouco provável que ele esteja à disposição para os próximos jogos. O Chicão está numa situação um pouco melhor na parte física, porque o tempo de afastamento foi menor, evoluindo bem da dor. Acredito que até o final dessa semana vai começar os trabalhos físicos mais fortes, e aí a gente vê essa possibilidade de na próxima semana, de repente para o segundo jogo da final, ele poder estar à disposição. Ok, doutor, mais um diagnóstico do jogo do dia, o da comissão técnica com os operários.
Bom, eles vêm lá de Itaquera, mostra que a construção já bate os 75% e tem ainda tempo até 2014. Já Tite, ele correu, passou, ficou muito em campo. Agora é o time que ele treina e joga domingo no Pacaembu. É Santos, primeira das finais do Paulistão 2013. Só que antes de falar desse jogo sério que vem no final de semana e depois ainda Boca mais sério e depois final mesmo do Campeonato Paulista, claro que o professor falou muito, contou a performance dele, descontraiu contando a performance em campo como jogador. É que o meu futebol tá mais na cabeça, o corpo perdeu, mas ele só fica aqui. E aí tu fica, pô, eu podia fazer isso, Uma eu deixei o Gui na cara do gol aqui, mas as outras não deu mais. Quando eu pensava, garoto mais jovem, já pegava e roubava a bola e não dava mais, não. Agora sério, professor. É Santos domingo no Pacaembu e depois Pacaembu de novo, Boca. E aí, que uma coisa tem a ver com a outra? Bom resultado, gera confiança, eleva a autoestima, fortalece. Da proporção inversa também, ela pode tirar também esse questionamento. A gente sabe que por vezes o momento dos jogos, assim, tu tem um bom resultado, fica um clima melhor para o jogo. Se não tem um resultado positivo, daqui a pouco tu pode perder um pouco a tranquilidade, o foco. Mas nós temos a maturidade de saber que o trabalho vai premiar a qualidade profissional. É a história do regulamento embaixo do braço. Mas se o Boca pode jogar assim no quarta, dia 15, como é que deve ser contra o Santos no dia 12? Todas as equipes jogam com o regulamento debaixo do braço. Vai ser o Santos domingo, vai ser nós na quarta-feira. A gente sabe desses detalhes todos, acaba envolvendo. Eu não vejo esse o fator principal. O fator principal é a qualidade técnica e principalmente emocional nesses momentos decisivos. Aí, Tite, relaxado, falou muito, jogou muito, agora é treinar muito para conquistar, quem sabe, mais 2 títulos com o Corinthians. O Corinthians não tem jogado bem, mas ainda assim é um time muito chato. O Chico falou aqui no programa e é verdade. Tem muito a ver com o Atlético Mineiro, na maneira de jogar, na postura tática. A diferença é que o Atlético tem jogado bem, o que o Corinthians não tem feito nos últimos tempos. No primeiro tempo contra a Ponte Preta, por exemplo, não conseguiu encaixar o jogo. Contra o Boca, não conseguiu criar jogadas, criou 2 chances de perigo, errou muitos passes, e contra o São Paulo não foi muito diferente. Quer dizer, um time que é campeão do mundo, que é campeão da Libertadores, não pode finalizar certo apenas uma vez. Então precisa aprimorar o poder de fogo, ainda mais uma equipe que tem jogadores de alto nível lá na frente, como um Guerreiro, como o próprio Emerson, tem um Alexandre Pato no banco de reservas. O pecado do Corinthians tem sido na criação, Chico, tem sido débil a criação corintiana. Não tem criado as jogadas de gol e tem finalizado muito pouco. Se o Tite conseguir acertar essa questão, nessa semana que tem jogo com o Santos e depois contra o Boca, tende a conseguir a classificação na Libertadores e também ser campeão paulista. Olha, vamos prestar atenção nesse lance, ó. O Tite vai dar um corta-luz, o cara vai bater a falta e vai fazer o gol. Por que ele não ensina? Aí ele deu corta-luz, veio de trás o Zé Manuel, bateu e fez o gol. Por que ele não faz o time dele fazer isso em campo, né? Já que ele deu um corta-luz legal, que tirou a concentração do goleiro, o que veio de trás bateu no canto e foi gol. Porque eu não vejo, há quanto tempo que eu não vejo o Corinthians fazer um gol de falta, gente? Eu estava conversando aqui com a Michelle, não é que eu não gosto do Tite, eu acho o Tite, o Tite às vezes é teimoso demais, né? É teimoso, ele insiste com coisas que não deveria insistir. Mas enfim, eu sou Corinthians até debaixo d'água, acho que vai dar tudo certo. Antes de pensar no primeiro jogo contra o Corinthians na final do Paulistão, o Santos concentra todas as atenções para a partida de amanhã contra o Joinville pela Copa do Brasil. O técnico Muricy Ramalho comandou o único treino antes da viagem para Santa Catarina. As informações do Peixe com Osmar Garrafa. Os jogadores do Santos, Michele, trabalharam com portões fechados hoje na Baixada Santista. Só tivemos acesso à delegação do Peixe na hora do embarque para Santa Catarina. Os jogadores passaram rapidamente e conversaram com jornalistas. Além da partida de amanhã contra o Joinville e também da final do final de semana contra o Corinthians, outro assunto que chamou bastante atenção foi o choro compulsivo de Neymar após a partida contra o Mojimirim no estádio Romildão. Para muitos, isso ainda é um segredo. Eu não conversei particularmente com ele sobre isso, mas eu acho que mais emoção mesmo, porque foi um jogo que estava complicado, né? Para quem estava assistindo estava, mas para a gente que estava dentro de campo estava muito difícil também.
foi mais um alívio de todos da gente ter conseguido chegar na final, que era o nosso primeiro objetivo. A gente não conversou ainda sobre isso aí. Vai passar e pergunta pra ele aí. Acho que deu vontade de chorar pela alegria da partida, por ter sido uma partida emocionante. Acho que foi por isso, nada além disso. Não tem nada a ver com despedida não, né, Neymar? Não tem nada a ver com isso. Te incomoda esse assunto de a gente ficar te perguntando repetitivamente e muita gente também querer ficar sabendo se você sai, se você fica? Isso te incomoda, te atrapalha, cara? Não, nem um pouco. Olha, não vou falar que não é chato. É chato sim, que eu já respondo isso pra vocês há mais de 4 anos e vocês continuam falando a mesma coisa. Mas é uma decisão familiar, uma decisão minha, né, de mais ninguém, não interessa mais ninguém isso. É uma decisão minha e cabe a mim e a minha família tomar a decisão correta. Quanto seria interessante para você e para o grupo eliminar o jogo da volta? A gente não está nesse pensamento de eliminar o jogo da volta. A gente vai lá respeitando a equipe do Joinville. A gente espera fazer uma ótima partida, vencendo, claro. Mas eliminar o jogo da volta não é o que a gente pensa em vencer primeiro. Para a partida de amanhã, o Santos não está oficialmente escalado. O que se sabe nesse momento é que Léo e Montijo, contundidos, ficam de fora. Esses 2 jogadores também são dúvidas para o clássico contra o Corinthians no final de semana no estádio do Pacaembu pela decisão do Campeonato Paulista. Da Baixada Santista, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Resultado parcial da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Quem se classifica para as quartas de final da Copa Libertadores 2013? Atlético Mineiro, 74% dos votos. Ainda dá tempo, hein, por enquanto. Amanhã a gente encerra, então São Paulinos tem que votar aqui bastante. O programa de hoje termina aqui. Amanhã a gente se encontra às 6 da tarde, meio-dia tem Super Esporte. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento